Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu queria deixar uma mensagem rapidinha, que eu tô estudando o livro de Atos e Deus colocou uma palavra rapidinha no meu coração, principalmente pra mim. Na verdade, ela bateu muito mais em mim do que talvez batam em você. Eu me vejo na palavra de Deus, eu me vejo muito como Pedro. Pois Pedro, antes da verdadeira conversão, né? Quando ele ainda era aquele homem mais explosivo, não levava desaforo para casa, mais ousado. E eu me vejo muitas vezes assim, às vezes eu sou um pouco mais explosiva, um pouco mais... Me deixo levar, né? Um pouco mais pela minha emoção e não pela razão. E é uma coisa que eu peço muito para Deus trabalhar em mim, porque nós não devemos ser assim, né? Devemos agir não pela emoção, mas agir pela palavra de Deus e pelos dons do Espírito Santo, né? Que é a mansidão, o inverso do que eu sou. Mas o que eu quero falar não é sobre isso, mas é sobre perdoar. Perdoar por si só já é muito difícil, perdoar já não é fácil, dependendo daquilo que lhe causaram. Perdoar uma ofensa às vezes é um pouco mais simples, mas perdoar algo mais grave, como alguém que matou seu filho, ou alguém que tirou alguém da sua vida que você amava, perdoar um estuprador, perdoar esses casos de perdão, assim, que você fala, isso não tem perdão. Ao nosso ver, como seres humanos, nós não conseguimos liberar perdão para certas coisas. Tem coisas muito pesadas, palavras que vêm processos contra nós, e são muito pesadas às vezes de você simplesmente esquecer e perdoar. Mas aí, lendo o livro, não só de Atos, mas outros, eu achei dois exemplos bem claros que a Bíblia deixa para nós, que o perdão é imediato, que você não pode levar o perdão para depois, esperar o perdão, esperar sentir para perdoar. Por exemplo, você me feriu agora, espera acalmar, espera a raiva passar, que daqui a pouco eu te perdoo. Mas a Bíblia nos deixou dois exemplos claros que o perdão liberta. Então eu queria falar para vocês. O primeiro exemplo é o exemplo do próprio Jesus. Jesus Cristo, quando foi crucificado, lá em Lucas 23:34, ele acaba de ser crucificado e ele olha aos céus, eleva um clamor ao Pai e diz: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Ali ele libera perdão, e o que eu achei interessante é que ele libera perdão não só por tudo que ele já tinha vivido, que foram açoites, humilhação, que foram muitas e muitas coisas ruins que fizeram com ele, injustiças, e ele não só ali pede perdão, pede misericórdia do Pai sobre nós, sobre nossas vidas, que nós somos pecadores, sobre aqueles que haviam causado tanto mal a ele, mas ele também pede perdão por aquilo que eles iam fazer em seguida, porque se você continua lendo os próximos versículos, depois daquele versículo que ele clama, os próximos versículos, os soldados continuam zombando e humilhando Jesus na cruz, já crucificado. E eles continuam zombando e humilhando Jesus ali, falando: se tu és o mesmo Salvador, então desce daí e salva a ti mesmo, afrontando de verdade e não crendo, né, na soberania de Deus. E isso me fez pensar o quão difícil é perdoar no momento de aflição. Jesus estava ali em profunda agonia, em profunda aflição, vivendo, tinha se despido da sua glória por nós, pelos nossos pecados. Ele estava ali fazendo, se entregando por nós. E nós o estava rejeitando.
E imagine o quanto não foi difícil perdoar. Mas a partir do momento ali que ele perdoa, que ele entrega o seu perdão, o seu espírito é livre. Jesus decide não levar aquilo com ele. Ele não quer levar, como homem, né? Como Deus, é outra parte, mas assim, como homem, como eu e você, sentindo como homem, ele decide não levar aquilo adiante. Ele abre mão da sua dor, do seu sofrimento e perdoa. E por que ele perdoa? Porque ele entende, ele sabe, na verdade, ele é Deus, que muitos ali realmente ainda não compreenderam quem ele era. Muitos ali não estavam crucificando por pura maldade, mas às vezes estavam o crucificando por pura ignorância. Eles não tinham consciência, eles não acreditavam, apesar dos 3 anos de ministério de Jesus na Terra, apesar de todos os sinais que ele deu, que ele era Deus. Muitas dessas pessoas não conseguiam acreditar, não entendiam ainda quem ele era, a soberania dele, não queriam acreditar que aquilo estava acontecendo, que ele realmente era o Messias. E por esse não acreditar, acabaram crucificando. Então, Deus, com toda a sua sabedoria, ele entendeu que haviam pessoas ali que não iriam acreditar até aquele momento, até o último instante, eles não iriam acreditar. Mas a partir do momento que ele entregasse o teu espírito e a partir do momento que ele se entregasse ao braço do Pai, então eles veriam a glória de Deus. Então eles entenderiam que ele era realmente o Messias. E foi exatamente isso que aconteceu. Lá no versículo 47. No versículo 47 de Lucas 23. Após Jesus entregar o seu espírito ao Pai e morrer, o centurião, acontece tudo o que tem que acontecer naquele momento, e o centurião que estava ali realmente reconhece que aquele era um homem justo e que eles tinham acabado de matar o Messias. Naquele momento ele cai sobre si e ele entende. Então, o que eu tiro com isso? Eu tiro 2 coisas: que o perdão vai libertar o meu espírito. Mesmo que me doa no momento eu pedir perdão por, às vezes, algo que eu nem fiz. Às vezes eu tenho razão, mas eu me perdoar, eu perdoar a pessoa, liberta o meu espírito. Eu decido a partir daquele momento que eu não quero levar aquilo para mim, que eu quero seguir o meu caminho em paz, em glória. E a segunda lição que eu tiro disso é que eu não quero ser como o centurião, eu não quero esperar até o último segundo para acreditar que ele é o Messias. Então eu não quero esperar até o último segundo para me converter. Eu não quero esperar até o último segundo na volta de Cristo para falar: olha, era realmente verdade o que aqueles loucos diziam, que Jesus estava voltando, que Jesus estava próximo, que o Messias virá novamente. É a segunda volta de Cristo. E eu não quero esperar esses últimos segundos, esses últimos minutos para acreditar que o Messias está voltando, que Jesus está voltando para recolher a tua igreja e para contemplarmos a sua glória. E aí você pode me questionar falando: tá, mas um exemplo de Jesus, questão de perdão, ele também era Deus, então fica mais fácil. Mas aí, lendo Atos, eu descobri a história de Estevão e ele era um homem comum que acreditou após a crucificação e ressurreição de Cristo. E ele acreditou na ressurreição de Cristo. Ele acreditou que tudo aquilo que Jesus tinha dito em todo o seu ministério era real. E ele tomou isso para si e começou a proclamar a palavra de Deus, assim como os apóstolos. E só
Só que quando ele começou a proclamar a palavra de Deus, algumas coisas tinham mudado. Porque com a morte de Jesus, os templos não eram mais feitos por mãos de homens, então os templos não eram mais os templos de pedra, os templos eram o nosso coração, nós éramos, então, a partir da morte de Jesus, nós somos o templo do Espírito Santo, eram os nossos corações. Então Estevão pregava sobre isso e pregava falando do Velho Testamento e falando das coisas que tinham mudado a partir da morte de Jesus. Mas os fariseus da época ali, eles não acreditavam na ressurreição de Jesus e não acreditavam naquilo que eles diziam, e eles achavam que eram heresias, porque eram homens letrados, porém não tinham o Espírito Santo. E Estevão, ao contrário, ele tinha o Espírito Santo, então Deus o havia revelado muitas coisas dos céus, que às vezes quem é muito estudado não vai conseguir entender. E por causa disso, eles acabam se enfurecendo contra Estevão e vão apedrejá-lo. E nesse tempo que eles começam a apedrejar, é aquele famoso versículo que ele vê o céu se abrindo e vê Jesus à destra de Deus e o seu Espírito indo até eles, né? Então ali Estevão fala a mesma coisa, ele entrega o seu Espírito ao Pai e fala para perdoar os que estavam apedrejando porque eles não sabiam o que faziam. É basicamente a mesma palavra que Jesus professa na cruz. E eu ouvi uma coisa que eu achei engraçado, que provavelmente ele estava tão extasiado da glória de Deus, de ver o céu se abrindo e ver que o Espírito dele iria para os céus, que talvez ele nem estivesse sentindo as pedradas. E é isso, gente. Eu sei que é muito difícil perdoar. O perdão por si já é muito difícil. Quem dirá perdoar ali no ato, exatamente no ato que você está sendo ferido. Mas é isso que Deus nos ensina. Se a gente perdoa na hora, nós escolhemos então um caminho de leveza. Por isso que o fardo é leve e o jugo é suave, porque a gente não tem que levar isso adiante. Isso é algo que nós entregamos para Deus, nós falamos para Deus, eu perdoo, eu te perdoo, e colocamos as nossas aflições e as nossas feridas nas mãos dele. E ele é quem tem o poder de nos curar e nos libertar daquele sentimento. Pois nós somos humanos e vamos ter esses sentimentos, mas Deus é a força que nos ajuda a combater esses sentimentos para usar a razão e seguir aquilo que Ele fala na palavra, né? Agindo pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo é mansidão, é perdão, é amor, caridade, bondade. Então, é isso, é uma palavra rapidinha que Deus colocou bem forte no meu coração. Se você gostou dessa palavra, se tocou no teu coração, eu te peço para deixar um like, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que precise, alguém que às vezes tenha dificuldade em perdoar. Deixa essa mensagem para ela, para ver se Deus toca no coração dela e ela perceba que perdoar é um jeito de libertar o espírito e libertar até mesmo a nossa vida aqui na Terra, para que as coisas fluam com mais qualidade, com mais leveza. A vida fica muito mais leve quando a gente resolve e decide perdoar e entregar as nossas aflições para Deus. Um grande beijo, gente. Eu espero que vocês se cuidem, fiquem todos bem, fiquem todos com Deus. Beijo, até o próximo vídeo.